O teu pastor diz para todo mundo, teu pastor que não guarda os 10 mandamentos, que nós não estamos mais debaixo da lei. Mas quando fala desse tal de dízimo, ele avança com as duas mãos e diz, não, tem que dar o dízimo. A palavra dízimo é lei, que foi colocada lá por levita, certo? Os levitas tinham o direito de receber o dízimo, mas o teu pastor não, o teu pastor é mentiroso, é safado mesmo, tá ok? É safado. Porque a Bíblia diz a respeito desse teu dízimo que a lei e os profetas duraram até João o Batista. No livro de Mateus, capítulo 11, e os versos 11, 12, 13, 14, 15 explica. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11 e o versos 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Entendeu? Eu vou botar o livro de Malaquias, capítulo 4, explicando que esse João Batista é aquele de Malaquias que estava para vir. Acabou. Não tem mais dízimo. É que você, pastor, você quer enganar o povo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Na internet estão me perguntando, Bernardo, o dízimo é para dar para o meu pastor? Rapaz, tira da tua cabeça, rapaz. Só tinha o poder de pegar o dízimo quem era levita e era sacerdote, certo? Então assim, os sacerdotes, eles tinham o direito de pegar lá o dízimo. Isso está lá no livro de Números, capítulo 18, e o versos 21, que os levitas iam ficar responsáveis pelo dízimo, pela música, por tudo, certo? Então, e para ter a explicação melhor, você vai no livro de Neemias, capítulo 10, e o versos 37, 38, 39, e explica que só os levitas tinham direito, que são os sacerdotes, a família do levita também, que cuidava do dízimo ali que o povo levava, que o dízimo nunca foi dinheiro. Tira da tua cabeça que era dinheiro, porque isso é tudo mentira. Isso aí é o teu pastor que quer dinheiro. Eu acho que é o seguinte, você observa que lá no livro de Atos, quando partiu o Salvador, ele deixou instrução para os apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, as pessoas vendiam tudo que tinham e viviam ali na comunidade. Ninguém passava dificuldade, todo mundo tinha bastante coisa. Hoje em dia, na tua igreja, muita pessoa está passando fome, rapaz. Ou não é? Para te dar um exemplo, como é para dar o dízimo, aquele jovem, lá em Mateus capítulo 19, e olha bem, do verso 16 em diante, até no verso 21, ele explica que o jovem perguntou, bom mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? O Salvador disse, tu guardas os mandamentos, não roubarás, não matarás? Ele disse, mesmo, isso aí eu passo, eu boto os adventistas no bolso, em outras palavras, certo? Aí que ele disse para o jovem lá em Mateus 19 e o versos 21, ele disse, rapaz, está te faltando uma coisa ainda. Tu tem que vender todas as tuas coisas, o teu bem aí que tu tens aí, e repartir aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Aí sim, aí depois tu vem, hora de fazer isso, vem e me segue. Amigo, o próprio Salvador faz questão como que você deve usar o teu dinheiro.
No livro de Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46, ele diz que quando vier o Filho do Todo-Poderoso, né, no caso, né, com os seus anjos, ele vai nos julgar segundo as nossas obras, porque ele estava com fome e você não deu o que comer. Então assim, ó, nós vamos botar esse vídeo aí para você, para não ficar muito longo, mas tira da tua cabeça. Não existe. Um ladrão sem vergonha que estava roubando o dízimo ali em Malaquias é o próprio levita. No capítulo de Malaquias 3, eu vou botar ali para vocês, 3 diz que o Levi tinha que ser purificado como ouro e como prata, porque eles estavam gastando ali. Aí o pastor te enrola. No capítulo 2 de Malaquias, o castigo ali do livro de Malaquias era para o sacerdote. Mas você não estuda direito, é enroladinho com palavrinha bonita do pastor, né? Estuda a Bíblia, pô. A Bíblia é feita para ser examinada, certo? Então, vamos lá. Vamos botar esses caras a trabalhar. Pedro era pescador, Paulo fazia tenda, o Salvador era carpinteiro, o teu pastor é o que mesmo? Eu não me lembro. Certo? No livro de Números, capítulo 18 e o versos 21, diz assim, ó. Vou botar depois o áudiozinho ali, certo? Eis que aos filhos de Levi eu tenho dado todos os dízimos. Então, Deus explica que aos filhos de Levi. Então, o Levi ficaram responsáveis de receber o dízimo. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Deus explica que aos filhos de Levi. Então, o Levi ficaram responsáveis de receber o dízimo. Para nós ter a certeza, depois eu vou botar o vídeo ali explicando, né? No livro de Neemias, capítulo 10, e os versos 37 e 38, ele dá o resumo. E que as primícias da nossa massa, e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda árvore, e o mosto, e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. O templo de Deus é eu, é você, certo? Ou você nunca leu ainda, né? 1 Coríntios 3,16 explica que você é o templo de Deus, certo? Então aqui em Neemias ele explica que é o levita que tinha todo o direito de receber. Por isso, no livro de Malaquias, vou passar para vocês verem aí, ó, quem roubava ali, quando diz ali, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubai no dízimo, nas ofertas, quem roubava era só o que é? A tribo de Levi. Eu vou botar ali a explicação que a tribo de Levi é que estava roubando o dízimo e as ofertas, certo? Então, amigo, fique com o eterno, mas você nunca roubou o dízimo. Quem roubou o dízimo e as ofertas é o próprio sacerdote, a própria família do sacerdote, porque eles tinham os levitas que eram encarregados de cuidar da casa de Deus, certo? Então, eu vou deixar aí as explicações para vocês, vou botar uns vídeos. Mas você nunca roubou a Deus. Quem roubou a Deus foi o próprio sacerdote, os próprios levitas, ok? Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos.
E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. E o dízimo acabou. Rapaz, vai trabalhar, rapaz. Pedro era pescador. Paulo fazia tenda. Lucas era médico. O Salvador era carpinteiro. E tu o que quer mesmo? Ah, só pensa em enganar o pobre, né? Cara, vai trabalhar, rapaz. Chega de estar enganando o povo. O teu Salvador e o meu Salvador, ele tem um nome, ele se chama-se Emmanuel. Está lá em Isaías 7, verso 14. Está lá no livro de Mateus, capítulo 1, versos 22 e 23. E você não explica para o povo essa verdade. Entendeu? Estude a Bíblia, rapaz. Vai trabalhar, arruma um serviço. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.